Hoje você vai aprender, hoje você vai cair na realidade. Porque o que eu vou ensinar para vocês, eu mesmo já vivi e posso dizer para vocês o mar de ilusão que é as redes sociais. Porque no Teco-Teco, no Insta, todo mundo com roupinha bonita, barbinha feita, falando que está vivendo um sonho americano ou simplesmente está vivendo aquela vida que nunca pôde ter no Brasil. E aí as pessoas vão para fora do Brasil, vão para outros países, publicam fotos de Paris, de Amsterdã, Portugal, Itália, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, como se fosse realmente assim a última cereja do bolo, realmente uma grande conquista, né? Afinal, o Brasil agora é comunista. O Brasil agora se tornou um país extremamente socialista. Então, simplesmente, nada melhor do que ir para fora e tentar uma vida melhor. Pois bem, senhores, eu preciso aqui jogar um banho de água fria na sua cara. Até porque esse ano de 2022, 2023, eu fiquei um período fora do Brasil e posso dizer, sem sombra de dúvidas para vocês, que o mar de ilusões e hipocrisia é ver um brasileiro falar mal do próprio país e ao mesmo tempo falar que ir para os Estados Unidos é uma grande maravilha. E aqui eu vou listar uma porção de problemas para vocês caírem na realidade e ainda vou mostrar um exemplo para vocês. Não me entenda mal, você pode viver em qualquer país do mundo, de Portugal à Suécia, China, você pode viver onde você quiser, mas por favor, não seja hipócrita de dizer para as pessoas que saindo do teu próprio país, você vai encontrar oportunidades astronômicas e você vai viver uma vida mil maravilhas, porque não é assim e eu posso provar para vocês, tá bom? Bom, antes de iniciar esse vídeo, peço encarecidamente a você para compartilhar esse vídeo, colocar nos grupos de família, compartilhar nas redes sociais, para que as pessoas possam saber a realidade. E também, quem tiver o interesse em conhecer o meu trabalho, neste momento as vagas estão encerradas, mas você pode acompanhar o meu trabalho através do link na descrição. Pois bem, senhores, muitas pessoas quando eu peguei o avião para poder ir para Portugal, eu parei em Lisboa, eu vi assim muitas pessoas abandonando o próprio país para poder morar em Portugal em busca de melhores oportunidades. Afinal, Portugal tem sim algumas vantagens em relação ao Brasil, ok? Existem sim algumas vantagens. Só que você sempre irá, nunca esqueça o que eu vou lhe dizer, nunca esqueça o que eu vou lhe dizer. Você sempre irá abrir mão de algumas coisas para poder ter outras. Existe deixa eu só tirar a cara de mongol dessa menina aqui. Pronto, voltou já ao normal. Existe um anime que marcou muito a minha vida, sabe? Eu não vou dizer para vocês que eu assisto anime. Eu adoro anime. Eu adoro ver filmes, adoro ver anime. Principalmente aqueles que despertam o meu conhecimento. E existe um anime, ele chama Full Metal Alchemist, né? Full Metal Alchemist. E nesse Full Metal, tô falando do primeiro, que não foi remasterizado. Aquele que eles não têm medo de falar as coisas sem que a Beautiful People fique chateada, tá? O primeirão. No Full Metal Alchemist, logo nos primeiros episódios, no primeiro episódio fala o seguinte: para você ter alguma coisa, você tem que dar algo numa troca equivalente. Então, se você quer ter melhor condições de vida, você vai entregar algo numa troca equivalente. E a lei do universo é essa. Se você quer algo, você vai ter que batalhar por aquilo. Então, apenas na mão, apenas aqui, olha só. Até no satanismo, até na bruxaria, existe a lei da troca equivalente. Como é que é a lei da troca equivalente? Você vai ter dinheiro, vai ter prestígio, você vai ter fama, glória, às vezes saúde, mas em troca sua alma vai ser minha.
Então, é uma troca equivalente. Você está abrindo mão do seu direito, da sua liberdade, quando você morrer, mas você terá aí a sua luxúria na terra. E já quando você está perante ao Criador, você vai ter uma vida muito mais árdua, muito mais difícil, mas aquele que sair vitorioso dessa escuridão terá a sua recompensa. Então, o universo é uma coisa chamada lei de causa e efeito. O universo ele tende ao equilíbrio. O equilíbrio. Deus criou o universo dessa maneira. Então existe um ecossistema que se alimenta. As plantas elas utilizam CO2 para poder se alimentar. As plantas produzem oxigênio. Então existe um equilíbrio na natureza. Tudo é feito de forma equilibrada, harmônica e perfeita. E dispensa completamente a irracionalidade ou acaso. Pois bem, falado disso, muitas pessoas vêm buscar melhores oportunidades para você ter na sua vida indo para outros países. Por exemplo, muitas pessoas que vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, estão em busca de lugares, ou o Canadá, estão em busca de lugares mais seguros. E aí, por exemplo, a taxa de homicídio, de assalto no Canadá é extremamente baixa. Extremamente baixa. Então, assim, você está num país, você está num estado como o Rio de Janeiro, que os caras estão colocando arma na sua cabeça, e você vai para um lugar que você não tem violência, você está levando vantagem. Só que ao mesmo tempo, é a lei da troca equivalente. Você sempre irá abrir mão de alguma coisa. Então, o que acaba acontecendo nesses países é que praticamente todos os alimentos são hiperindustrializados e vão reduzir a sua expectativa de vida astronomicamente de forma agressiva. Outra coisa que é importante, o Estado nesses países é grande. Por exemplo, lá no Canadá houve uma grande manifestação contra aquele filho de Fidel Castro disfarçado. E basicamente, as pessoas que doaram dinheiro para os caminhoneiros tiveram as suas contas nas redes sociais bloqueadas. Olha o nível. No Brasil ainda não chegamos nesse nível. Tiveram as suas contas de redes sociais bloqueadas, tiveram os seus cartões de crédito, porque lá todo mundo funciona num sistema de crédito. Eles não usam débito. Débito é uma coisa brasileira, tá? Então, tiveram seus cartões de créditos bloqueados, a sua conta bancária, eles não podiam nem no banco sacar dinheiro, ok? E isso perdurou durante mais de 90 dias. Tiveram seu score social negativado, lá já tem o score social, e ainda assim a polícia bateu na porta intimando cada um deles. Só porque você decidiu doar dinheiro para os caminhoneiros, porque os caminhoneiros estavam fazendo um tipo de greve para lutar por condições melhores para o seu país. Então, olha como que o governo tratou as pessoas. Como que o governo tratou as pessoas, tá? Eu nem vou falar do Brasil, que eu não posso nem falar. Hoje em dia a gente não pode falar mais nada, tá? Pois bem, senhores, esse é um ponto importante a ser falado. Nós tivemos um vídeo de uma mulher, uma chinesa, que decidiu mudar para a Austrália. Desde jovem, ela morou na Austrália durante muito tempo. E aí, a chinesa, o que ela fez? Isso aqui é um cartãozinho de memória, tá? Ela pegou um cartãozinho desse, de um chip, e enfiou no braço, né? Agora eu tenho um chip na minha mão, eu consigo entrar no meu prédio apenas encostando a minha mão, eu consigo pagar as minhas finanças encostando a minha mão, agora meus dados de hospital estão na minha mão, todos os meus dados pessoais agora eles estão num grande score, né, que é o score social, que é transmitido através de um chip. E esse chip, né, ela consegue fazer as coisas sem precisar levar sua carteira. E fez um monte de stories falando das vantagens do chip. Passou-se alguns meses, essa menina que falava do chip decidiu falar sobre família. E lá na Austrália, assim como todos os países, a taxa de natalidade está caindo absurdamente. De tal maneira que em 50 anos nós vamos ter aí, sei lá, 100 milhões de habitantes na Terra. Do jeito que está caindo a taxa de natalidade, é presumível que realmente assim nós vamos viver um planeta desolado, tá?
E aí o que acontece? Ela foi lá e fez uma série de vídeos falando mal da família, falando que não compensava ter filho e não sei o quê. Só que o governo não gostou dessa história. O que o governo fez? Bloqueou todas as contas dela. Todas, de uma única só vez. Ela não conseguia comprar comida, ela não conseguia fazer absolutamente nada, nem entrar no próprio prédio. Ela tinha que bater o interfone de uma vizinha para poder falar que era ela. Então, olha como é que ficou. Sorte dela que a maçaneta da porta ela não automatizou. Porque senão nem a casa dela conseguiria entrar. E aí, simplesmente, contas bloqueadas. Tudo bloqueado. Aí você vai ter que pedir, beijar o pé do maior genocida da Terra, que é o Estado, que é o governo. Né? Só o governo que faz cagada. Por quê? Porque simplesmente ela foi a favor desse grande irmão aí. Então o que acontece? Austrália, meu irmão. Austrália, tá? Então cada país tem os seus problemas. Cada país. Eu tive visitando a Itália em 2023, no começo do ano. Eu visitei uma cidade que fica onde fica a fábrica da Ferrari, ok? E cada um quarteirão tinha uma torre de 5 Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa G. Cada quarteirão tinha uma torre dessa. O nível de dor de cabeça que eu tinha e a minha esposa tinha era astronômico. Meus filhos e filhas estavam assim, dor na cabeça, chorando. Eu não entendi o porquê. Minha esposa com dores agudas. E eu também. Eu sou uma pessoa que dificilmente vai ter dor de cabeça. Raro eu ter dor de cabeça, assim, é anos para não ter. Mas a estadia que eu tive na Itália foi pesada. Não, dor de cabeça o tempo todo. Então, cada lugar tem os seus problemas. Por exemplo, na Europa, é muito mais fácil de você implementar o crédito social, que já existe em todos os países. Por exemplo, na Itália existe um crédito social do governo, que fica no banco de dados. Só não é divulgado, mas existe. Você tem essas torres de alta taxa de dados, que na verdade, eu não vou nem falar aqui, né? E você tem na França e em alguns outros países câmeras para tudo quanto é lado. Câmeras que são capazes de fazer reconhecimento facial e todo tipo de coisa. E aí, meu irmão, a sua liberdade vai para o ralo. Fora a alimentação, que é péssima. Né? Para você comprar o alimento saudável. Né? Porque assim, na internet, um monte de brasileiro, até mesmo o Eliezer. O Eliezer, ele me parece uma pessoa sensacional. Ele tem um canal chamado Via Infinda e o conteúdo dele é viajar o mundo. Uma pessoa que me parece sensacional. Mas as porcarias que esse cara come não podem representar a qualidade de vida de uma família. Não dá pra você comer miojo a vida toda, campeão. Não dá pra você ficar comendo embutido enlatado a vida toda. Uma hora seu corpo vai regar. Uma coisa é você ser solteiro, outra coisa é ter filho. E a pior coisa que tem é filho doente. Então, você precisa ter um certo nível. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte. As pessoas vendem uma premissa que é muito barata. Não, eu entrei aqui com 3 euros num supermercado aqui em Portugal. E olha o tanto de coisa que eu comprei para hoje, para a gente poder comer. Só que não tem a quantidade de proteína necessária para uma pessoa, não tem a quantidade necessária de carboidrato, não tem a quantidade necessária de vitaminas. Então é uma alimentação totalmente desbalanceada que fará que mais cedo ou mais tarde a pessoa acabe indo para o ralo. Então, se você quer viver mais, você vai ter que ter uma conduta de vida mais saudável. E aí, isso é caro. Você, por exemplo, comprar banana orgânica. Por que eu tenho que falar orgânica? Porque, meu irmão, acredite, acredite se quiser, cara. Os alimentos de hoje em dia são duvidosos. Então, principalmente nos Estados Unidos, tá? Principalmente. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: para você comer de forma saudável, você entra no supermercado, no único dia você gasta 20 euros. No único dia, fácil, assim, ó, comendo saudável. Comendo saudável. Então, assim, você imagina, comer saudável é caro. Se você tiver família, você vai gastar aí um bom valor, pelo menos uns 30 euros para cima. E fora que
A maioria das pessoas. Existe um sistema na Europa que é diferente do Brasil. Ele é meritocrático. Parece que é muito bom, porque o faxineiro, o cara que lava a privada, ganha quase o mesmo tanto de um dentista. Aí as pessoas dizem, tá vendo? Isso aí é um sistema muito bom. Esse sistema é uma bosta. Por quê? Porque isso desestimula as pessoas a quererem vencer. Tu chega, por exemplo, na Europa e pergunta para qualquer pessoa, francês, italiano, português, qualquer pessoa, se ela quer ser empreendedora, se ela quer abrir o próprio negócio. Não, eles não querem. Teve eu não me lembro se foi o Flávio Augusto, mas teve um grande nome no mercado de investimentos que foi dar uma palestra na Europa a respeito de empreendedorismo e perguntou se levante a mão quem tem interesse de ser empreendedor. Ninguém, ninguém. Por quê? Porque que adianta? Você está ganhando 1.400 euros. Se você empreender, você vai ganhar 1.700. Se você estudar 2 anos, você vai ganhar 1.700. Se você estudar 5 anos, você vai ganhar 2.000. É tão pouca diferença que o esforço não vale. E para você ser empreendedor, você vai sempre chegar no mesmo valor que todo mundo. Então, às vezes, ser funcionário vale muito mais a pena. Então, a conduta e a ideia na Europa é de ser funcionário, de você ser sempre funcionário, e não ter uma perspectiva maior do que isso. Aí, campeão, as pessoas não têm condições de comprar casas, não, isso na Europa, nos Estados Unidos, nós vamos ver esse vídeo, não tem condições de comprarem, só a única coisa que dá para elas comprarem é carro usado. Porque os carros usados na Europa, como não tem buraco, não tem quebra-mola, então os carros são mais bem preservados. A maioria dos carros, às vezes, é diesel. Então, simplesmente, carro usado, você paga 2, 3 mil euros, compra um carro de uma excelente qualidade. Então, carro, roupa, bugiganga, que é smartphone, você acaba comprando, você acaba até financiando para comprar. Mas quando chega para você ter algum tipo de não vou dizer liberdade, mas pelo menos ter uma libertinagem, não é nem libertinagem, né? Para você ter uma capacidade de poder morar numa casa, plantar alguma coisa, você não tem. Então a maioria das pessoas acabam comprando apartamento, porque financiando apartamento durante 20 anos, e baseado nos scores do crédito de credit card ou score social. E aí você não pode questionar o governo. Se tu questionar o governo e se o score social for negativado, você não consegue mais financiar a sua casa, ela vai para a hipoteca e você perde a sua casa. Então você tem que ficar caladinho. Esse é o nível de censura nesses países, inclusive nos Estados Unidos. Eu vou dizer para vocês mesmo, a coisa está piorando. Então você não tem qualidade de vida alimentícia, você não tem. Ponto número 1 é esse. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer minhas compras, gosto de ir numa fazenda, comprar queijo, comprar leite, comprar manteiga, comprar banana, cana de açúcar, compro tudo, mandioca, faço uma grande compra. Agora, como é que você faz isso na Europa? Alimentos extremamente... Às vezes você fica duvidando se aquele alimento ele é real ou não. Então o ponto principal é esse. Tá? É a lei da troca equivalente. Você vai abrir mão de certas coisas para você poder ter outras. Então não existe o país perfeito. Não existe o país perfeito. Todos os países são uma grande bosta. É isso que você precisa entender. A quantidade de criança desaparecida nos Estados Unidos, meu irmão, é tão grande que é maior do que os. Sério, a coisa é tão absurda, mas é tão absurda. Se tu analisar a quantidade de homicídio no Brasil, e olhar a quantidade de crianças desaparecidas nos Estados Unidos, você vai. Não, faça esse dever de casa. Então, os Estados Unidos não é essa terra do tio Sam que é vendida. Esses países, eles precisam de imigrantes. Itália precisa de imigrante porque a população está envelhecida. Portugal precisa de imigrante porque a população está envelhecida. Suíça, Suécia, Finlândia, Amsterdã, tudo quanto é canto precisa de imigrante. Por quê? A expectativa... Primeiro que o europeu ele é uma pessoa muito envelhecida e não tem filhos, não quer ter filhos. Então, 4 casamentos na Europa para um filho. Um negócio tá absurdo. Para uma civilização poder existir, tem que ter 2,4 filhos por casal. Os caras não tem nenhum. Então, eles precisam de imigrantes. Agora, o que acontece com o país se você revelar os seus problemas para o mundo? Então, eles são muito bons em maquiar problemas.
A quantidade, você não vai ver as pessoas falando, eles sempre estão maquiando os problemas do país para convencer você que aquele país é uma maravilha. Então sempre, principalmente os Estados Unidos, os filmes mostram só americano magro, né? Os caras lá estão um peso absurdo. Aí você pega os filmes americanos, a mãe faz uma comida bonita, mas na verdade os caras não sabem nem cozinhar, meu irmão. Sem brincadeira. Então eles têm que vender a ideia para pro trouxa sair sua casa e comprar a ideia. Então não existe o lugar perfeito. Aí eu digo para você, você pode morar em qualquer lugar do mundo, mas nunca caia no conto do vigário de acreditar que o lugar que você está, ele é perfeito ou que simplesmente é melhor do que o teu país, porque não é. Enquanto um país tem X, Y e Z de problemas, o outro país tem A, B, C de problemas. E se você tem que escolher. Então, por exemplo, no pouco de tempo que eu tive, França, Itália e Portugal. No pouco de tempo que eu tive, tá? Você vai comprar uma casa, não é nem fazenda, não é nem sítio. Para você comprar uma casa, assim, isolado, lá em Portugal, assim, ó, tipo assim, longe de Lisboa, tipo, bem longe, uns 200 km, isolado, lá no Cafundel do Judas. Para você comprar uma casa, o custo que você vai ter é tão alto, tão expansível, que uma pessoa que a 99% da população não consegue comprar. Então é uma coisa extremamente cara. E o banco nem financia porque é um valor muito alto. Então, assim, chega a ser para cima de 200 mil euros. A não ser que você pegue uma casa que seja no meio da cidade, sem terreno, sem plantação, sem nada. Se você quer uma casa. Não é nem fazenda que eles chamam, né? Mas um lugar que dê para você plantar, para você educar os seus filhos. Cara, você vai gastar muito. E outra coisa, esses países, eles são completamente autoritários. Então, por exemplo, você quando você viaja para um país ou outro, dentro da Europa, se você já foi carimbado com o visto europeu, se você mudar de país, você tem que ir lá na polícia declarar a sua presença. O tempo todo você tem que falar para as pessoas onde você sabe. Por exemplo, se você vai para os Emirados Árabes, você tem que ter um aplicativo no seu celular que confirme onde você está. Então, assim, essa história de país melhor, não tem, cara. Qual que é a vantagem estratégica que eu gosto do Brasil? É que nada funciona. É um nível de ineficiência tão grande, mas tão absurdo, que nada funciona. Por exemplo, nos poucos países que eu fui, eu tinha que mostrar meu comprovante de não sei o que, não sei o que, não sei o que, o tempo todo. Quando você chega no Brasil, quando você pega o voo, por exemplo, o voo de França para o Brasil, para você parar ali no aeroporto de São Paulo ali, cara, o que acaba acontecendo? Eles pedem para você várias medidas de segurança. Isso quando o avião tá parado no solo francês ali. Quando o avião decola e ele começa a pegar uma certa altitude, os brasileiros que estão nesse avião já começam a tirar sapato, ficar de chinelo. A aeromoça, que provavelmente é brasileira, porque para poder trabalhar com brasileiro, já começa a tirar as coisas que ela bota no rosto. E vão tirando tudo, meu irmão. E vão tirando tudo. Eu só não encontrei um frango com farofa voltando pro Brasil, mas na ida eu te garanto que teve uns caras fazendo quentinho. Então, assim, a coisa começa. Então, o nível de nada dar certo no Brasil é uma estratégia muito boa, porque é um nível de ineficiência. Se você pegar as coisas que são implementadas no Brasil, passa 2 anos todo mundo esquece. Por exemplo, a questão da tecnologia que Bolsonaro foi buscar em Israel, né, do reconhecimento facial das câmeras que seriam implementadas no Brasil inteiro. Os caras implementaram em 3, 4 cidades, acabou a verba, o negócio sumiu, ninguém quer saber mais. A história do crédito social que seria implementado na época da Dilma, não durou 6 meses. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que no Brasil é tanta roubalheira, tanta ineficiência que a coisa é abandonada, é sucateada. Então, isso traz um pouco de liberdade. Sim, é injusto, é injusto. É um país extremamente violento, em sério de problemas, mas são coisas que você. Então, eu enxergo vantagens. E outra coisa, o Brasil, por ser um país de extrema pobreza, muitas pessoas buscam melhor qualidade de vida. E isso traz empreendedores.
Tu pega a Europa, dificilmente você vai encontrar um cara assim. Então, por exemplo, tu pega a China. A China tem vários empreendedores. Os caras que fizeram o Alibaba, o AliExpress. Tu pega os Estados Unidos, é claro que tem um Vale do Silício ali, mas, meu irmão, todos aqueles caras que criaram aquelas redes sociais, todos eles foram financiados por empresas imensas. Eu não posso nem falar o nome. Tudo aquilo ali foi arquitetado. Dificilmente você vai encontrar empreendedor. A maioria dos empreendedores é chinês, é indiano ou é brasileiro, cara. É sempre assim. Os outros não, os outros têm uma infraestrutura por trás, tá? Não dá para ser empreendedor com um pai milionário, dono de jazida de diamante, como é o Elon Musk, né? Dando mesadinha de 150 milhões de dólares, né? Não dá. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, que eu acho importante, é não cata no conto do vigário. Então, olha o que essa menina vai falar aqui. Vamos só rodar esse vídeo aqui, ó. Ela vai falar que nos Estados Unidos a situação tá difícil. O preço do aluguel tá tão caro. E esqueci de falar isso para vocês. Por exemplo, na Suíça, o salário mínimo lá acho que é 4.800 francos suíços. O franco suíço ele é o mesmo preço do euro. Então, tipo assim, vamos colocar um valor nominal aqui. Na Suíça, o salário mínimo é 5.000 euros. Nossa, um salário altíssimo, né? Tipo, a faxineira ganha 5.000 francos suíços. Só que você percebe que se a faxineira ganhar 5.000 francos suíços e a dona. Sabe, se todo mundo começar a ganhar 5.000 francos suíços, o que vai acontecer com o McDonald's, que precisa pagar todo mundo 5.000 francos suíços? Eles vão aumentar o preço exponencialmente. Então, os restaurantes, tu vai fazer um lanche com a sua família, uma refeição com a sua família, facilmente dá 100, 150 francos suíços uma única refeição. Num restaurante, entendeu? O aluguel na Suíça, se você for morar numa região próxima ali do centro, você vai gastar 2.000, 1.800, 2.000 francos suíços só para você morar assim, próximo do trabalho, meia hora próximo do trabalho. Então, o custo de vida é alto. Todo país que paga bem, o custo de vida é alto. Noruega paga muito bem também, o custo de vida é alto. Então, por exemplo, você vai fazer compra, que não tem como você ir para outro país fazer compra lá e voltar. Né? Raros são esses casos, raro. Então você vai fazer compra, por exemplo, em vez de você gastar, vamos dar exemplo, 600 euros em Portugal para uma família comer bem saudável, na Suíça você vai gastar 2.000, 1.800, 1.500 para cima. Então o que eu estou dizendo é, se paga bem, o custo é caro. Não tem almoço grátis, coloca na sua cabeça. Tantos imigrantes que vão para a Suíça e também não conseguem comprar casa, porque o preço está absurdo. Então as pessoas vivem a sua vida morando de aluguel o tempo todo. E aí vai ter sempre um nóia, um retardado mental, que vai dizer para você o seguinte: irmão, a melhor coisa do mundo é morar de aluguel. Tá vendo essas Ferrari aqui? Para que eu vou comprar uma casa de 15 milhões? Tem umas filosofias. Por que eles falam isso para você? Para convencer você a não investir na sua própria casa, mas investir no salapiar deles. Então, o que acontece é o seguinte: você vai ficar velho um dia. Você vai ficar velho, você não vai aguentar trabalhar. Quando você ficar velho, você começa a aparecer um monte de problema. Então, você vai ter custos. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter que dar o seu jeito. Você não vai poder trabalhar a vida toda. Então, você chegar a uma certa idade, você vai ter que parar de trabalhar. Você vai ter que dar continuidade para a galera seguinte. Só que aí, meu irmão, entra um pequeno detalhe. Se você mora de aluguel, o que vai acontecer com você? Você vai ficar sem teto, cara. Você vai ficar sem teto. Se você não. Você passou 5 anos naquele país, você não conquistou nada. Meu irmão, se você ficar ali 20, quando você ficar velho, você vai ficar sem teto. Você não vai aguentar pagar as coisas, vai ficar sem teto. E aí, o que acaba acontecendo com a maioria das pessoas? O preço do aluguel é tão caro que as pessoas não têm condições de pagar. Aí os caras moram em carro. Aí os caras moram na rua. E isso lá é qualidade de vida. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês, e eu acho que é o mais importante, é o seguinte, cara. Não acredite nessas histórias. Então, é importante você ter um pedaço de terra. Ainda que o governo seja autoritário, é importante você ter. É importante você ter vários filhos, porque se você instruí-los da maneira correta, maneira patriarcal, eles vão te ajudar na sua velhice, tá? É importante você ter fundos de investimentos que não sejam governamentais, que
estudar um pouco, ampliar sua cabeça, né? Ampliar sua cabeça, ó, ampliar sua cabeça e começar a pensar um pouco no seu futuro. E aí, o que eu falo para vocês é o seguinte: vocês, a partir do momento que vocês começam a pensar, você fala assim, pô, peraí, não é o Brasil que é ruim, é onde eu estou morando no Brasil que é uma bosta. E aí você começa a pensar em mudar, em evoluir, em progredir. Por isso que eu falo para vocês. Eu trabalhei na General Electric durante um bom tempo. E eu tive um contato com americanos, canadenses, indianos, chineses, uma galera de outros países. Tive a oportunidade de conversar, todos eles eu falava inglês. E conversando com alguns americanos, inclusive que moravam no Brasil. E eu falei, meu, por que vocês moram no Brasil? Porque assim, os brasileiros se matam para ir para os Estados Unidos e vocês moram no Brasil. E aí, os caras falam, não, primeiro que no Brasil o clima é quente. Morar no inverno é uma bosta. E eu posso concordar com isso. Então, primeiro que o Brasil é um clima quente. Segundo, o custo de vida no Brasil, comparado a outros países, é muito mais barato. Muito mais barato. O salário mínimo no Brasil é uma porcaria. Você não pode viver dependendo de salário mínimo, mas o custo de vida no Brasil, em relação a outros países, é muito mais barato. Principalmente para o cara que ganha em dólar, né? Outra coisa que é importante no Brasil, você consegue comprar terreno, casa, barato. Eu não vou cantar pedra aqui, não vou cantar pedra. Mas eu sei de pessoas que vendem terrenos de 2, 3, 4, 5 mil metros na faixa de 80 mil reais com água corrente passando no lugar, na roça, com água corrente. E aí o que eles fazem? Para poder ter todo mundo ter escritura e registro, eles dividem, cada um compra 2, 3, 5 mil metros. Aí quando dá 20 mil metros, vários compradores dão 20 mil metros, eles vão lá na escritura e registro e fazem a delimitação de cada pessoa. E aí todo mundo tem escritura e registro. É uma gambiarra, não me pergunte como, mas funciona. E aí eles vendem uma metragem pequena. Outra coisa interessante, os caras constroem casa assim, não gasta tanto. Tem modelos hoje de construção de casa que você não gasta tanto. Então os caras conseguem construir uma casa, comprar um terreno, construir uma casa, tudo. Vamos colocar aí 200 mil reais. Colocando assim, né? Agora você imagina, faz a conversão do dólar, mais ou menos aí. Isso aí dá 45 mil dólares. Meu irmão, tu comprar uma casa nos Estados Unidos, 300 mil dólares, 200 mil dólares. A casa mais fodida assim que estão te vendendo, que tá 150 mil dólares, é um trailer disfarçado. Então é isso que eu tô falando para vocês. Vocês não ficam nessa ambição, tá? Quer mudar de país, muda. Mas tome cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Não caia no conto do vigário essa historinha que outros países são melhores, tá? Então é isso aqui que ela vai falar. Tem pessoas como essa moça que está morando dentro de carro. É assim que ela assiste vídeos, assim que ela acessa a internet. Então, olha só, ela mora dentro de um carro. E aí eu digo para vocês: as mulheres querem. Detestam os homens, as mulheres não querem saber de homens, mas olha a situação dela. Se ela tivesse um marido, será que eles estariam nessa situação? Será que se tivesse um marido e tivesse filhos, eles estariam nessa situação? Então as mulheres não querem saber de homens, não querem viver sozinhas. Mas, meu irmão, o salário mínimo de uma mulher não paga mais nada. Se você, para você viver como um escravo, a sua esposa e o seu marido têm que trabalhar recebendo alguma coisa. Para você poder viver assim, ter uma casa de aluguel, os dois têm que trabalhar. Então, se você quer viver sozinha, às vezes a empresa não vai te pagar 4, 5 mil reais. Ela vai te pagar 2.000, 1.200, 1.500, 2.200 reais, que não é o suficiente para você mudar a sua vida. Então, essa historinha, eu não preciso de homem, não preciso de homem. Pois é, você vai entender o futuro dessa mulherada vivendo em barraca, cara. Você vai ver o futuro, né? A famosa frase, o inverno está chegando. Tá? E aí, vamos continuar. Ela mora no carro. Olha para você ver, você conseguiria viver num carro desse? Não é nem uma van, não é nem uma Kombi, sabe? É um carro, meu irmão. Como é que você dorme num carro desse? Você acha que essa mulher aqui não chora à noite? Claro que chora, cara. Então, assim, a coisa ficou tão cara que é assim que ela vive agora. É assim que ela vive. Aí eu digo pra vocês, meu irmão, eu digo pra vocês,
Você está entendendo a importância do patriarcado, a importância do homem na família? Aí, sabe o que ela vai fazer? Ela vai comer. Eu não vou falar mal da empresa do McDonald's, longe disso, não tem interesse meu não é falar mal de ninguém. Mas ela vai ficar comendo McDonald's a vida inteira. Essas comidas de fast food o tempo todo. Que só vai reduzir exponencialmente a sua qualidade de vida. E outra coisa, dormir dentro de um carro, cara, olha pra você ver. Então perceba como que é a vida das pessoas. Você acha que isso aqui, você acha que a pessoa tá feliz? Ela não tá feliz, cara. Se perguntar pra essa mulher se ela quer mudar de vida, se ela quer ir pra uma casa. Pergunta pra essa mulher se ela gostaria de ter filhos, se ela gostaria de ter um marido. É claro que ela queria ter. As pessoas fazem escolhas erradas o tempo todo, sem raciocinar, sem pensar. E depois que não tem como voltar atrás, elas se arrependem. Mas aí é tarde demais. Tá vendo? Por trás de um sorriso de uma mulher tem uma grande desgraça. É sempre assim. Mulher que sorri, meu irmão, é mulher sofrida. É incrível. Assim, a gente sabe quando é um sorriso feliz. Existe um sorriso que ele é esporádico. Realmente a mulher ela é feliz. Como eu mostrei para vocês, os vídeos das mulheres. Inclusive, eu vou só mostrar isso aqui para vocês. Eu vou voltar aqui atrás. Só para vocês, mostrar para vocês aqui, ó. Copenhague. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui, ó. Ó, Copenhague em 1935, ó. Olha só, existe uma coisa chamada sorriso esporádico. Você vê mulheres felizes o tempo todo, mulheres bem cuidadas, o tempo todo você vê pessoas felizes, ó, o tempo todo pessoas felizes. Sorriso esporádico, pessoas que realmente elas são felizes na vida dela. Dá pra você ver porque a alma da pessoa não tem como mentir. Agora vá lá, volta lá e pega o sorriso daquela mulher. Você acha que ela tá feliz de verdade, meu irmão? A mim, a mim não engana, cara. Olha pra tu ver. Deixa eu voltar aqui a imagem aqui. Cara, olha a cara da mulher. Não tá feliz, cara. Não tá feliz com a situação. Então é o que eu digo pra vocês, ó. Você acha que ela tá feliz comendo na frente do carro todos os dias? Por isso que eu falo pra cada um de vocês, os caras não entendem, as mulheres principalmente, a cara da mulher, não sei se é cara de gente feliz, cara. Olha aí, mais um dia aí, ó. Meu irmão, por isso que as pessoas. Eu tenho alunos que moram nos Estados Unidos e os caras falam o seguinte: os caras falam o seguinte, cara, eu trabalhei nos Estados Unidos, ganhei uma grana e eu fui lá, juntei essa grana e comprei um sítio no Brasil. E estou montando meu sítio, já construí casa, já passei a documentação pro meu nome lá tal. Tem um parente meu que tá cuidando, não sei o quê. E assim que eu tiver uma grana, eu vou comprar uns 2 apartamentos no Brasil, uns 3 apartamentos para me garantir meu aluguel, alguma coisa, e vou viver de vez no Brasil. E aí muitas vezes os caras se matam de trabalhar. E eu conheço gente assim, falando pra mim, cara. Galera, falando assim, ó, vou voltar. Não tô dizendo que o Brasil é uma maravilha. Não, você pode morar em qualquer país do mundo. Mas repara a vida das pessoas. Meu irmão, é isso que eu digo. Coloca assim. Entra nessas redes sociais, coloca assim, americano cozinhando. Coloca assim, americano cozinhando. Os caras vão lá, abrem uma latinha de feijão, jogam numa vasilha. Vão lá, abrem uma latinha de carne moída, jogam numa vasilha. Os caras vão lá, pegam queijo, jogam em cima, bota no forno e tá pronto o alimento para você comer, meu irmão. Você tá entendendo o nível? Então, eu tô dizendo para vocês, como eu sempre gravo esses vídeos na esperança que os meus filhos e filhas assistam esse vídeo no futuro, na minha ausência. Eu sempre gravo pensando nisso. E também gravo para as pessoas poderem acordar para a realidade. Meu irmão, você pode ir para qualquer país do mundo, você pode conhecer, mas você não acha que não tem problema demais. Esses países são ótimos em esconder problemas. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Se vocês soubessem 1% do que é oculto, vocês nem iriam para lá. Então, assim, falei o que eu tinha para falar. Cada um vive a sua vida. Eu, por exemplo, cara, eu gosto de morar na roça. Morar na roça para mim é uma maravilha. Eu, por exemplo, eu vou publicar, eu vou fazer a divulgação na hora correta, mas eu estou construindo uma horta. Quero mostrar para vocês o design dessa horta. É um sistema de água-floresta, mas ao mesmo tempo é um sistema fechado, tá? Eu tenho que plantar ainda na floresta. Já plantei uns 20 pés de mandioca. Quero voltar lá para ver.
Só que eu passei um perrengue no começo do ano que eu fiquei praticamente quase 60 dias deitado, né? Eu só tinha força para trabalhar, responder os alunos e gravar vídeo durante 60 dias da minha vida. Eu não posso falar aqui que o vídeo ele foi tirado do ar, né? Mas eu passei um perrengue durante 60 dias, né? Então, assim, minha vida, começo do ano me atrasou, cara. Eu só fui voltar a ser o que eu era lá pro mês 3, mês 4. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, tá? Eu acho que isso que é interessante para você. Logo quando eu voltei pro Brasil, não, no dia seguinte, cara. Parece que foi até, parece que foi até olho gordo, bandiga, né? Mas eu tava plantando na floresta. Só que floresta é uma coisa que tu tem que ir com mais gente. Não vá sozinho. Eu fui sozinho, tive uma péssima experiência. Mas numa situação de sufoco a gente tem que ir. Mas eu estou fazendo um sisteminha de água-floresta na roça. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou publicar alguns vídeos ainda, vou ver como é que eu vou fazer, tá? Mas é a melhor coisa que você faz, cara. Sem sombra de dúvida, a melhor coisa que você faz. Ter a coisa natural na sua casa. Eu vou mostrar e não é caro, tá? Tem que ter terreno, né? Se não tiver. Você tem que ter, no mínimo, você tem que ter um espaço na sua casa para você fazer isso, né? Bom, eu espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. Recomendo que vocês conheçam o meu trabalho, vale muito a pena, vocês vão ter o meu contato pessoal, mas tem que conferir se tem vaga, meu link na descrição. E compartilhe esse vídeo com as pessoas certas, tá? Porque, meu irmão, se tu soubesse das coisas que acontecem, meu, sem sombra de dúvida, você pensaria no Brasil com outros olhos. Então, dica de ouro, tá? Dica de ouro que eu dou pra vocês. Não caia no conto de que outros países é mais barato, que você vai ter uma vida feliz, meu irmão. Não é assim. Não é assim, tá? É ferrado do mesmo jeito. As coisas. Nunca se esqueça do que eu vou lhe falar. O universo, ele é o equilíbrio, lei de causa e efeito. O universo, ele tende ao equilíbrio. Deus criou um sistema, uma engrenagem 100% perfeita. Deus criou o todo de forma perfeita. É um ciclo perfeito. Então, se você quer ter algo, você vai ter que abrir mão de outras coisas. E assim é a vida, ok? Se você quer ter um bom salário, se você vai ter que correr atrás. Se não adianta você falar, quero ter um bom salário, você vai ter que correr atrás, vai ter que fazer uma coisa. E se você não correr atrás e ter um bom salário, a vida vai te cobrar. Então é isso que é importante, sempre tende ao equilíbrio, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.